Amém, meus irmãos. Então, aqui mais uma vez, certo? Irmão Lucas aqui na voz. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E bom, meus irmãos, né? A passagem de hoje, né? Se encontra aqui em Romanos 8, né, cara? Que é uma passagem bem forte. Tamo aqui jogando e pregando no Dark Souls. Dark Souls 3, mano. As coisas evoluíram, hein? Logo, logo é o Elden Ring, o Bloodborne e por aí vai. Mas enfim, meus irmãos, não vou ler a passagem toda, né? Primeiramente, para não ficar muito extenso e também por conta dos temas, né, cara? Que eu queria focar aqui numa questão, né? Que vai se conectar com o vídeo passado, né? Que basicamente vou ler do primeiro versículo até o versículo 9, né? Que do versículo 10 em diante é uma outra questãozinha, né? E daria um tema bom, pô, pra um vídeo só, tá ligado? Mas então, meus irmãos, vamos continuar aqui, né? Abram suas bíblias, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí, pra ficar mais verídico, né? Pra não ter, né, sombras de especulação, digamos assim, né? Porque eu tenho um compromisso com a verdade aqui com os irmãos e tal, né? Enfim, né? Já cheguei a explicar a respeito disso, que tem um pessoal que gosta de pegar a Bíblia e distorcer, tanto quem tá dentro da igreja como quem tá fora. E nós não fazemos parte desse sistema, pelo contrário, a gente vai travar esse sistema todo, certo? E a gente é fraco, a gente é falho e tudo mais, porém, nós temos temor a Deus, respeito, entende? E é isso, meus irmãos. Senão eu vou enrolar muito aqui, né? Embora eu acredito eu que vocês gostam de ouvir esse tipo de ideia, né? A gente compactua com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, mas enfim. Né? É ideia para outro vídeo pra gente conversar a respeito disso, né? Vamos focar aqui na passagem. Mas enfim, Romanos 8 vai dizer o seguinte: o título, A Nova Vida Debaixo da Graça, sendo o Espírito de Santidade e de adoção. Isso que eu acho interessante, porque no versículo, na passagem, né, 7, né, no capítulo 7, de versículo 7 vai dizer o seguinte, o título no caso, né, o título é A Luta da Carne com o Espírito, ali opera em nós a morte. Então, mano, eu acho interessante que aqui vem, como posso dizer, vem despertando, tá ligado? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito e santidade da adoção, ou seja, é como se a página da nossa vida tivesse sendo virada. Entende, meus irmãos? É diferente, é outro patamar. As coisas evoluíram, né? Se antes, né, se condenávamos e tudo mais, hoje nós estamos na graça. Porém, a gente vai ver que não é de qualquer forma também. É uma parada muito bem, como posso dizer, organizada, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não é só pegar uma Bíblia e botar um terno que a gente tá vivendo na graça, pelo contrário. Mas enfim, vamos desenrolar aqui, né? Envolve caráter, mas a gente vai desenrolar aqui na passagem. Então, Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E que já pega já, mano. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, basicamente aqui tá falando, né? Que é por meio de Cristo que nós somos libertos, entende? Literalmente, é por meio de Cristo. Se não fosse por Cristo, nós mesmos nos condenaríamos, entende? Tanto que é o que acontece na passagem 7, né? No capítulo 7, no versículo 24, mano. O apóstolo Paulo ele se condena aqui. Ele reconhece que ele não é nada. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entende? É isso que eu acho bonito, mano. Aí no versículo 8 aqui a resposta já vem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, mano, é uma virada de chave na vida de apóstolo Paulo e nas nossas vidas também. Nem muitas das vezes isso acontece, a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não tá lendo Bíblia, a gente não tá buscando, a gente não tá estudando. Entende? Então, mesmo a gente buscando aqui, quando acontecer, a gente percebe, porque a gente percebe e nos damos conta, né, do que Deus está fazendo. E aí que vem a questão, né, que a Bíblia nos ensina a viver na graça, né? E, meu, outra coisa que eu queria dizer aqui, né, é que nessa questão, não é uma vez salvo, sempre salvo. Nossa conversão é todos os dias. Então, é de fé em fé, de glória em glória, entende?
É de degrau em degrau. Então vai ter dia que a gente vai avançar na fé, a gente vai dar uma desanimada. Porém, novamente, vem aqui, ó, versículo 8. Versículo 8 não, né? Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, mano, é um ciclo que tem que se repetir na nossa vida, entende? É algo que tem que ser cotidiano. É algo que tem que ser corriqueiro. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Então, depois a gente entra nesse assunto, senão eu vou enrolar aqui demais. Mas enfim, deu pra pegar aqui as ideias, né? Mas enfim, depois a gente vai desenvolver esse pensamento, tá? A versículo 3 agora. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Semelhança, tá? Não é que é igual, é semelhante, parecido, né? Ou seja, da forma humana, né? Enviou seu Filho semelhante à semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na morte, na carne. Tá falando que Cristo fez aqui quando ele foi para a cruz, né? Cristo se crucificou no nosso lugar, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, e pode ser, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isso aqui é pesado também, tá? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É como se fosse uma pergunta. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas depois a gente entra nessa questão, né? Mas se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, mano, vamos iniciar aqui nossa jornada, né? Iniciar não, né? Continuar. No vídeo passado eu tomei um caldo, né? Pra galera. Pros caranguejos e tal, tudo mais. Mas nem a gente pega as mães. Né? Enfim. Se bem que não é nem questão de pegar a manha, mano. É questão de parar de ser cabação, tá ligado? E jogar o bagulho na moral. Mas também você sabe como é que eu sou, né, velho? Eu tô lendo, pregando e jogando ao mesmo tempo. Então o HD aqui meio que dá umas travadas de vez em quando. Mas faz parte. Então, meus irmãos, aqui, né? O primeiro versículo achei. Né? Achei não, né? O primeiro versículo é pesado. Vou tentar fazer uma coisa aqui primeiro, mano. Que tem aqueles dois caranguejos ali. E se a gente derrotar os dois caranguejos, a gente pega um anel, né? Mas também tem. Dá pra explorar um pouco mais a área. Aqui vou explorar um pouco mais a área. Aí depois a gente desenrola, né? Também é bom limpar por conta da questão dos caranguejos, né? Que se por acaso der ruim, a gente corre pra cá, né? Boa. Mas enfim, meus irmãos, aí que vem a questão, né? Que eu queria pegar aqui, né? No primeiro versículo, né? Se bem que eu já expliquei tudo mais, só que... Deixa eu abaixar um pouco o volume da TV, cara. Que tá um pouco alto aqui. O OBS deve estar baixinho, mas o volume da minha TV aqui tá estouradaço. Aí. Então, meus irmãos, aí que vem a questão, né? Que eu acho bonito, né? Que eu comentei ali, né? Meio que por cima. Essa questão de apóstolo Paulo ele se condenar, né? Porque, tipo assim, é uma aflição, né? Pra gente que quer se libertar do pecado e tudo mais, né? E a gente experimenta a presença de Cristo, né? Pô, aí que vem a questão, a gente tem dificuldade em certas coisas, entende? Aqui, ó, aqui é na manha. Não vai ser fácil, entende, meus irmãos? Né? E fora que tem outra questão também que é mais. É mais não, né? Tem questão que são internas e tem questão que são externas, né? Aqui eu tenho que tomar cuidado, mano. Aqui, ó. Isso aqui é importante, fragmento de Estos, né? Porque, pô, digamos que nós aqui, né? Seguindo a Cristo aqui, na moral, pá. A gente já tem essa questão, né? Do nosso interior, né? Que, né? Que aquela palavra que fala, né? No capítulo 7, né?
que a carne ela é inimiga, né, do espírito, enfim. Calma aí, os caras se empolgam, mano. Calma aí. Ei, não para não, ó. Pera aí, chega mais. Já peguei suas manhas também. Aê. Tem outro ali quietinho, não sei se compensa mexer com ele. E em vez de bater no bicho, bate na pedra, tá ligado? Não dá pra entender não, mas beleza. Aí. Ó, sacanagem aqui. Pensando que é quem também. Então, meus irmãos, tem essa questão, né? A nossa questão que é natural do ser humano, tá ligado? Que o espírito, ele constantemente tá em conflito com a carne, principalmente quando a gente aceita Jesus, tá ligado? Então vai ter essa questão da gente olhar pra si próprio, não ver valor algum, tá ligado? Da mesma forma que... Mano, deixa eu continuar com a exploração aqui, eu já faço de uma vez só. Né? Da mesma forma, né? Que o espírito, né? Enfim, basicamente é isso. Caraca, dá uma raiva disso, mano. Bate na parede. Aí. Que basicamente é isso. O espírito quer fazer a vontade de Deus. Principalmente quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entende? Você não quer ser a mesma pessoa de antes, né? A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então vai ter aquela questão. Quando a gente der uma vacilada assim e tal, né? Infelizmente acontece. A gente vai se culpar, tá ligado? Né? A gente vai olhar pra si próprio assim, vai se ver indigno e tudo mais. Porém, a gente tem que lembrar disso, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, tá? E é basicamente um lembrete essa passagem, mano, pra gente não desistir, tá ligado? É como se o apóstolo Paulo estivesse falando primeiramente com ele mesmo e com a gente, né? Que, pô, o bagulho é complicado mesmo, é pesado, mas que a assinatura de Cristo tá na gente, entende? Então, meus irmãos, vai ter dessa questão do conflito interno e tudo mais, que a gente não vai ver valor naquilo que a gente é, né? Até porque realmente a gente não tem valor algum. Porém, né, tendo a questão interna também, né? Por exemplo, pessoas que estão ao nosso redor, né? Um exemplo. Não, tem um caranguejão ali, mas depois eu mexo com eles, né? Um exemplo, sei lá, digamos que você gostava muito de beber, de bagunçar e tudo mais. E você decidiu largar essa vida, entende? Você deixou tudo pra trás. Você olha assim e fala, não é pra mim. Não quero viver mais esse tipo de coisa. Eu quero aqui é viver na graça. E você liberta, tá ligado? Cristo te liberta do pecado, né? Até porque, como eu disse, é transformação na mente, no caráter, né? A gente vai ver isso mais pra frente, né? Que basicamente, né, é o que vai evidenciar se nós estamos em Cristo ou não. Não é nossa aparência, não é o nosso modo de se vestir, nosso modo de falar. Se bem que pode cair sim, né, no modo de falar. Caraca, né, que muita coisa muda, né, quando a gente aceita Cristo, né, quando a gente quer viver uma nova vida com Cristo. Mas muita coisa muda mesmo, né. Ah, já peguei ali já. Só vou voltar aqui no Santuário Cinério pra gente upar o Estus, né. Mas enfim, basicamente eu tô querendo dizer aqui, meus irmãos, essa questão do julgamento, porque vai ter disso, né? A questão do julgamento, né? Então, né, nessa parada da questão do julgamento, pô, pessoas que via você ali na bagunça, na bebedeira, na farra, na zoeira, mano, a partir do momento do qual você entrega sua vida pra Jesus, entende? Mano, esse pessoal não vai curtir. Vai começar a falar, ó, o cara fazia tudo de errado, agora tá aí, tá na igreja, né? Tá falando de Cristo, tá andando com Bíblia na mão, tá. Principalmente a gente que é jovem, tá, mano? Isso acontece muito também, né? Infelizmente tem dessa questão com a gente. Deixa eu voltar aqui.
Pronto, voltamos. É basicamente, tá, meus irmãos? Acho que eu só vou fazer os caranguejos mesmo, limpar a área, né? Aí depois eu faço o chefe no próximo vídeo, tá? Só vou limpar a área aqui de novo, só pra evitar dor de cabeça. Mas enfim, né, como eu tava dizendo nessa questão, né, pra gente que é jovem. Mano, infelizmente, né, quando a gente é jovem, a gente não tem cabeça pra muita coisa, a gente vai fazer muita coisa errada, vai se arrepender depois, enfim. E fora que tem a questão da nossa geraçãozinha, né, cara? Opa, os caras também aqui perdem a estribeira, velho. Era melhor ter ido pro caranguejo direto mesmo. Os caras vêm tudo alvoroçado, velho. Né, então. Vai ter dessa parada que a nossa geração é uma geração meio que rebelde e tudo mais. Né, então, velho. Quando alguém, né, da nossa idade pretende viver em santidade, tá ligado? Lembrando, santidade não é que nós somos especiais. Não é isso. Mas é a questão de que nós somos separados, entende? Você quer se separar. Você quer ser melhor, mas não pros outros, mas pra Cristo. Entende? E novamente, mano, quando você tá em Cristo, é o que vai acontecer. Né, meus irmãos? Então, é algo que não vai despertar. É... Vamos ver se vai dar certo. Não vai despertar, assim, bons olhares, né? Em outras pessoas, né? Porém, mano, quando a gente tá em Jesus Cristo, é dessa forma que acontece. Ah, dá uma raiva que faz ataque mais rapidinho. Enfim, mas é. Caraca! Não vai tomar o stagger, não? É mais fácil eu acabar caindo que tomar stagger. Olha, mano, o bagulho vai longe. Aí, travei aqui na parede, hein? O que eu não queria aconteceu, hein? Pera aí. Acabou o drama? Acabou o drama. Pô, mas foi tudo também, né, velho? Aê, dropou isso aqui pelo menos. Deixa eu sentar na fogueira de novo, que o bagulho vai ser louco, mano. Vou tentar derrotar os dois, né? Vamos ver se rola. Se não rolar também, a gente... Oh, alguém tá perdendo HP ali, hein? O que tá acontecendo ali? Os bichos tá brigando entre si, mano? Deve estar, né? Enfim, é outro assunto isso daí. Pois bem, meus irmãos, então vai ter dessa questão, né? Que, que a gente vai querer viver pra Cristo, mano. Real é essa, né? É o que vai, né, se concretizar aqui nas próximas passagens. Eu só vou pro Santuário Cinério de novo. Ou não, mano? Vou fazer um corte rapidão aqui e já volto, tá? Aí, voltamos, meus irmãos. Então, né, como eu tava dizendo nessa questão, né? Da galera da nossa geração e pá. Porque, mano, não é muito bem visto, né? Tipo assim, é alguém que. Ah, mano, é doideira, porque assim. Pô, quando você quer mudar pra Cristo, tá ligado? Aí os caras acham ruim. Mas agora, quando aparece. Calma, 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 calma. Mas agora, pô. Oxe, um cachorro, cachorro, mano. Cê é louco. Não, não, deixa aí pra lá. Não, o bicho vem, mano. Ah, sacanagem. Aí não, pô. Como é que eu vou desenrolar aqui? Os caras vêm na maciota. Na maciota não, os caras vêm na caruda mesmo. Mas enfim, como eu tava dizendo, né? Dessa questão, né, nossa aqui. Que. Que muitos, né, dos caras da nossa idade assim, pá. O que que pega, mano? Os caras não. Deixa eu pegar esse item aqui. Não adianta muita coisa, não, mas beleza. Pra conseguir separar, mano. Se eu conseguir separar, isso vai ser bom.
né? Que muitos da nossa idade assim, tipo. Peraí. Né? Tipo assim, os cara segue tendência, tá ligado? De internet, pá. É. Enfim, né? Influências, essas paradas aí, tá ligado? Mas, pô, seguir a Cristo, mano. Quando alguém segue a Cristo, os caras acham estranho. Acha ruim, acha. Tá tirando, hein? Enfim, né? Os caras. Né, quando a gente decide seguir a Jesus e tudo mais, né? Tipo, a gente é alienado, a gente é o que os caras gostam de falar, né? Que tem lavagem cerebral, que não sei o que lá. Esse tipo de palhaçada, tá ligado? Sendo que não, pô, é algo mais profundo, é mudança de caráter, né? E bom, é sério, mano? Pensei que ele ia cuspir aquele bagulho lá. Mano, que bicho enjoado, velho. Qualquer coisa também se não rolar, mano. Pior que, tipo, ele é tão grande que não tem como se ter noção do que vai fazer, tá ligado? Ah, agora que ele vai fazer essa porcaria. Mano, pior que não é difícil de lutar, não. Pera aí. Agora vai. Pronto. Aí um já foi. Mano, não sei se eu deveria fazer isso. Mas depois qualquer coisa eu farmo mais nos cavaleiros lá do. Os cavaleiros de Lodric, né? A gente fica com um pouquinho mais de HP. E bom, né, meus irmãos? O ponto que eu queria chegar aqui, né? É um pensamento que eu tenho, mas que acontece muito, né? Que é nisso, pô. Tipo, o pessoal deixa ser moldado por política, deixa ser moldado assim por, né, por influenciadores e tal, aquela palhaçada toda que vocês estão ligados. Mas, pô, quando alguém quer se arrepender, tá ligado? Quando alguém quer seguir a Jesus Cristo, aí não, pô, aí é alienado, aí não é coisa de louco, tá ligado? Aí foi. Ele ficou um pouquinho vivo ainda, ou não? Aí. Mano, na minha memória tinha mais caranguejo, velho. Não era só esses dois aqui, não. Mas talvez eu esteja confundindo. Ou seja, dava pra gente ter feito isso desde o começo, né? Aí aqui, esse é o anel que eu falei pra vocês, anel do grande pântano, né? Que pra uma build de piromancia é essencial. Né? Depois eu vou zerar com build de piromancia também, que eu acho da hora, mano. Ainda mais nesse jogo aqui, que tem muita piromancia boa. Aí, esse aqui a gente vai entregar pro Pyromancer. E só vamos sentar na fogueira ali. Se bem que ali tem um atalhozinho, né? Deixa eu desenrolar aqui com esse cara, mano. Então é isso, meus irmãos, né? É um pensamento que eu tenho, né? Que pega muito, né? Acontece muito isso daí. Porque, pô, o tempo inteiro, né? Influenciador, né? Esses influenciadores aí, político, enfim, movimentos sociais, né? Causas, né, mano? Causas não, né? Tipo assim, é uns bagulho bobo, pai. Ali tem um Black Knight, só que, mano, não tô no nível desse cara, velho. Bom, vamos tentar enfrentar ele só pra desenrolar mesmo. É, se bem que ele é. Ele tem meio que a prova de fogo, né? Ele tem resistência a fogo. E minha arma dá dano de fogo, então não vai dar muita coisa, não. Deixa eu pegar esse item aqui logo. Esse cara é algo mais importante. Né, então basicamente é isso. Quando a gente, né, a nossa geração, alguém da nossa geração quer seguir a Cristo, os cara vai ficar problematizando o bagulho, tá ligado? É, esse cara aqui não dá pro meu nível não, mano. Deixa pra lá mesmo. Outro dia nós volta aqui e nós pega ele. Por enquanto agora não vai rolar não, hein. Pronto, cadê a saída? Ah, tá aqui. É, mas é a contra... Ih, ai não, hein. Sai fora, mano.
Agora endoidou. O caldo engrossou pro meu lado, mano. Olha minhas almas ali, ó. Aí. Então, né, meus irmãos, né? Pra finalizar logo esse pensamento, tem disso. Os caras querem seguir tudo menos Cristo, mas isso também é profético, né? Porque a Bíblia fala a respeito disso. Né, que no final dos tempos as pessoas procurarão mestres para si própria, né, procurarão de tudo, pô, aquilo que conforta o coraçãozinho delas e tal, enfim, mas não vou procurar, né, a verdade de Cristo, porque, mano, uh, caraca, mano, o cachorro pulou em mim, mas enfim, né, como tava falando, que vai vir ter essa, que tem essa questão, né, e Cristo é amor realmente, só que, mano, como a gente vai ver aqui na passagem, não é de qualquer forma, tem que ter renúncia. É aí que vem a questão. Quando a gente fala que Cristo é amor, o pessoal recebe, o pessoal abraça as ideias. Só que quando fala que tem que ter renúncia, deixar pra trás o seu velho eu, né? Pronto, cadê minhas almas agora? Vem cá também. Pula aqui. Oxe, dá dano mesmo assim, mano. Com o escudo levantado. Beleza, cadê minhas almas aqui, mano? Que eu não tô vendo. Tá ali, ó, tá lá embaixo. Não é quase nada, mas tá bom. Dá pra fazer alguma coisa. Agora a gente vai enfrentar os dois NPCs ali, né? E bom, né, meus irmãos? É isso. As pessoas negam a Cristo por ego, tá ligado? Mano, esses caras aqui são casca grossa, tá? Os caras aqui é embaçado nas ideias. Aí. Deixa eu ficar aqui quietinho, aproveitar que eles não me viram. Eu vou ler o restante, né? Então, dito isso, né? Que tem que ter uma mudança e tudo mais e tal, né? Porque é o que evidencia. Né? A gente vai ver aqui no versículo. No versículo 3, né? Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus envia no seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, né, ao verbo vivo que se fez carne, mano. Então, Cristo se fez de pecador, ele não era pecador, mas se fez de um, por mim, por você, entende? Mano, isso que é pesado, velho. É por isso que a gente fala que a única salvação é Cristo, porque foi ele que estava na cruz, entende? É ele, né? É por conta dele que nós podemos viver em espírito. Aqui que vem o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui já evidencia, né? Quando a gente. Quando a gente segue a Cristo. Deixa eu ler aqui o versículo 5, a gente já explica jogando, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso aqui é pesado, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então é aqui que vem a questão que muitos não gostam de ouvir. Porque, mano, se eu vivo do meu jeito, faço o que eu quero, vou pra doideira, bagaceira, traição, enfim. Mano, eu não tô agradando a Deus. Se eu não tô agradando a Deus, eu tô virando as costas pra Ele. Se eu tô virando as costas pra Ele, não tem como que eu queira que ter um relacionamento, tá ligado? Não tem como cobrar salvação, mano. Porque antes de mais nada, né? Foi tudo pelo homem. Peraí, deixa eu ler aqui mais um pouco. Aqui, o versículo 7, né? Porque a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus nem em verdade, e o pode ser. Então, mano, vai vir outro maluco aqui, não vai ficar maneiro. Tem um jeitinho maneirinho de matar eles ali, mas vou tentar ir na raça. Que infelizmente eu sou desses. Vou ficar umas 2 horas aqui. Backstab? Não, ele é esperto, pô. Vem cá. Né, então vai ter dessa questão, né, meus irmãos? Na hora que. Já era. Que droga, mano. Pronto, voltamos aqui. Vou tentar matar os caras na raça, mas se não der, vai do jeito covardão mesmo. Se bem que todo mundo faz isso, né, mano? Que é uma luta meio zoadinha também, né? Mas enfim, vou tentar pegar os caras aqui na trairagem mesmo. Na trairagem não, né?
na dignidade. Mas enfim, é aí que vem a questão, né? Vem logo, mano, para de gracinha. Dá pra derrotar, mano. É só que dois de uma vez também, os caras tá brincando, né? Ai, pô, já vi que eu não vou ter paciência pra isso, velho. É, não vou ter paciência não, vai do jeito que os caras faz mesmo. Então, né, acontecendo novamente aquela questão de eu querer pregar e o NPC não deixar. Nessa questão aqui, né, de... Que primeiramente, né, se bem que eu já expliquei isso, mas quero deixar em evidência, né. Que o que vai evidenciar que a gente realmente é renascido em Cristo, que Cristo é conosco, é essa questão, velho, né, de você querer viver no espírito, negar a carne, entende? Você deixar a carne de lado, né, renúncia, né, e tanto que, como eu tava falando, não é algo que, tipo, é imposto na gente e tal, não, mano, é uma parada assim que é naturalmente, tá ligado? Até porque Cristo tá em você, então você vai querer fazer as coisas do jeito certo. Mano, pra gente não perder tempo, aqui, ó, não vou ficar queimando a cabeça com esses malucos, tamo. Vai, desce aí. Pula aí. Vai, vai. Ah, é sério? Ô, nem roubando dá certo, mano. Enfim, né? Você é louco, velho. Sofrimento da bexiga. Mas enfim. Aí que vem a questão, a gente tem que deixar certas coisas de lado, certos hábitos de lado. Quer dizer, a gente quer deixar, tá ligado? É algo que vem da gente, como eu disse. Né? Na nossa geração, é lavagem cerebral, é não sei o que. Vai ter gente que vai vir falar um monte de bobagem. Mas não, cara, é o Espírito Santo, tá ligado? Se bem que é só você também, né? Dá pra traçar uma luta mais digna. Chega aí. Mas é o tipo de coisa que só o Espírito Santo de Deus faz, né, velho? Tipo. É literalmente, mano. Não. Ah, tem a última voltinha, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi, já saquei já como é que funciona. Vai tomar até umas horas também. Então, né, meus irmãos, que. Primeiramente, isso aí que vai evidenciar, né? Se nós somos cristãos de verdade ou não. Que é o que? Mudança de caráter. Né? O que muitos gostam de chamar aí de lavagem cerebral e pá. É mudança de caráter, mano. Você não vai querer ser a mesma pessoa de antes, tá ligado? É literalmente isso, até porque o Espírito de Cristo tá em você. Então aqui vamos limpar a área, né? Abrir o caminho do chefe. Não vou enfrentar o chefe nesse vídeo. Vai ficar pra próxima. Né? Então. É isso, né, meus irmãos? E tem essa questão também, né? Da. Né, de quem se inclina pro Espírito, o Espírito é paz e vida. Então é o que acontece quando a gente se converte. Porque quando a gente tá na nossa carne, fazendo as coisas do mundo e tudo mais, mano, é bagunça, tá ligado? Eu vivi dessa forma. Talvez você tenha vivido assim também, mano. É. É treta, é pesado, mano. Você quer arrumar sua vida ali, mas não tem como. O bagulho é tudo bagunçado. Mano, acho que não compensa não que eu não vou. Não vou melhorar a arma com os negocinhos especial. Aqui tem que tomar cuidado, né? É com... Ô, acabou a estamina. Aí, boa. Aqui tem mais o que? Tem nada. Né? Então, tem dessa questão, né? Que a gente tá na bagunça, tá na zoeira, tá um caos nas nossas vidas, a gente quer encontrar paz e não consegue, mano. E aí que vem a questão, né? Aqui no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é paz e vida. É vida e paz, né?
Aí que vem a questão, quando a gente se converte é o que acontece em nossas vidas, meus irmãos. Quando a gente tem Cristo conosco, não quer dizer que a gente não vai enfrentar batalha, que vai ser uma maravilha, que a vida vai ser um morango. Não é isso. Vai ter treta, vai, entende? Vai gente, pessoas se levantarem contra a gente. Vai ter batalha espiritual no bagulho também. Enfim, altas treta. Eu acabou a estamina na hora, mano. Agora virou festa aqui, mano. É aquele tipo de festa que nós não é muito bem-vindo, não, hein? Os caras não. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Caraca, moleque. Tem que tomar cuidado que aqui tem bicho não, também, né? Tem os malucão aqui. Toma aí. Opa, opa, opa. Os caras vêm tudo empolgadão, né, velho? Deixa eu levantar escudo também. Escudo não é de enfeite também, não, né? Ah. Vai, sai fora, mano. Meti o louco também. É, acabou meus essos aqui. Ainda bem que tem essa questão aqui da fogueira. Basicamente só tô enrolando aqui pra terminar a passagem, tá? Eu também não vou fazer o sábio de cristal, não, que eu cheguei tarde do trampo hoje, já vai dar 10 horas e é aquele pique, mano. Deixa os caras passar aí, pá, na manha. Mas enfim, tem nessa questão quando a gente se converte, entende? É o que acontece, mano. Traz paz e vida pra gente, pô. Né? É o que o Espírito de Cristo faz por nós. Ô, mano, bate na parede. Por que o bagulho bate na parede, velho? Ele tá vivão ainda. Tá achando que é quem também, filho? É cajado de herege. Tem esses caras aqui também? Toma. Não mete o louco não, dá uma de coitado pra mim não. Aí enfim, né? Então vai ter dessa questão. Como a gente tá vivendo ali na carne e tudo mais. A gente se converte a Cristo, né? É, algo novo é gerado em nós. E esse algo novo é justamente Jesus Cristo que habita no nosso ser. O Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo, né? E aqui no versículo 7, né? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus nem em verdade. O pode ser. Então, mano, é basicamente isso. Quando a gente se inclina pra carne, né? Como aqui diz, né? Uh, aqui, né? Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mano, primeiramente, tá vivendo uma ilusão quando a gente tá na carne. Né? Por exemplo, né? Nossa, fui recuperar HP na pior parte possível, né? Quando a gente tava ali no mundão, bebendo, zoando e tal. Cara, qual que é da questão? A gente se ilude, a gente pensa que tá sendo feliz, a gente pensa que tá ligado, a gente pensa ali que as coisas estão fluindo, sendo que na verdade não. O que tá acontecendo ali é que a gente tá se iludindo total, cara. Né? Então, como a palavra aqui tá falando, a inclinação pra uma vida carnal, tá ligado? Uma vida sem buscar santificação, só focada nos prazeres da carne, só focada em bebedeira, em farra, em festa. Antes de mais nada, é uma ilusão, mano. Diferentemente quando você vai pra questão do espírito, quando você se converte, entende? Ué, quem tá com alguma... Ah, você, né, mano? Safado. Escondido ainda. Ah, é, aqui tem um NPC, só que a gente não vai desenrolar nada com ele agora, não. Aqui é onde a gente ia vir, né? Cadê? Foi dar um aqui que eu vim, né? Nem lembro de onde eu vim, mano. Tem um NPCzinho mago ali, né? E... eu não lembro exatamente como é que é o caminho dele, mas é um caminho bem escondido, né? Acho que não é aqui, não. Mas também esse NPC só vai trocar ideia com a gente se a gente tiver 15 de inteligência, né? No caso aqui eu não tenho ainda. Deixa eu ver, não é aqui ou é aqui? Acho que é aqui sim. É aqui mesmo.
Então é isso, né? Tendo uma vida assim inclinada pra doideira e tudo mais, né? Nós estamos vivendo em ilusão primeiramente. E outra, nós estamos nos afastando de Deus, ou seja, é o inimigo nos distraindo, tá ligado? E talvez você que esteja ouvindo isso, esteja vivendo isso e já tenha percebido. Mas você não tem forças. Então, mano, o que eu posso dizer pra você? Que em nome de Jesus Cristo você vai se libertar, você vai sair dessa, meu irmão. Até porque se a gente conseguiu sair, se eu que tô pregando aqui pra você conseguir sair, você também consegue. O mesmo Cristo que é pra mim é pra você, é pra gente. Porém, né, novamente, é aí que vem a questão, né? Que é Cristo que possibilita viver pelo Espírito, ou seja, sem Ele não tem como. É por Ele, quem nos salva é Ele. A gente vai ver aqui, né? É no final aqui da passagem, né? É o mesmo Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo é Cristo. E se nós somos filhos de Deus, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Mano, isso aqui é forte, velho. Essa questão do com Ele padecemos é na questão da gente abrir mão de si próprio, velho. Porque Cristo abriu mão de si mesmo, se fez carne, se fez homem, se fez pecador, sendo inocente, e foi pra cruz por nós. Então nada mais justo, mano, que quem fala que crê em Cristo fazer a mesma coisa. É deixar bebida, deixar festa, deixar farra. Olhar pra Cristo e falar, ó, eu quero você aqui comigo, eu te aceito como único e suficiente Salvador. E aí que vem a questão, você se dá conta que a vida que você tinha antes nada mais é do que ilusão, mano, não era nada. Apóstolo Paulo fala isso, né? Não vou lembrar a passagem que ele fala, mas ele fala que as coisas que ele tinha antes, agora ele tem como esterco. Por quê? Porque ele encontrou algo melhor, que é a presença de Cristo. E é o que nós buscamos, né? Talvez é o que você busca, meu irmão. Mas como eu disse, em nome de Jesus Cristo, Cristo vai te resgatar assim como me resgatou, resgatou a muitos, né? Porém, a gente não pode perder a fé, a esperança, né? A gente não pode virar as costas para Cristo, como muitos fazem por aí, né? Ser ingrato, né? Continuação aqui, né? É Cordeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, mano, é forte. É outro assunto aqui, né? Vou dar só uma pinceladinha, vamos trocar ideia com esse mano aqui enquanto isso. Mas essa questão de ser glorificado, mano, não tô falando aqui de joia, de coroa, tá ligado? De, sei lá, mano, de carro, de festa, de fama. Não, mano, é o contrário. Ser glorificado, tá no reino com o Pai, tá ligado? Enfim, é uma multidão. Esse parceiro aqui. Ué, ele veio pra minha tropa? Ou ele veio pra minha tropa, mas eu não tenho 15? Ou será que tem alguma atualização? Eu tenho um 13 de inteligência, mano. Tá bom, vou reclamar não também. Então é isso, né, meus irmãos? É por meio de Cristo. Entende? E é por isso que nós devemos aceitar Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Nossa, eu não fiz isso. Agora deu ruim. Eu vou tentar enfrentar o sábio de cristal uma vez só. Se bem que essa arma aqui não vou arranjar muita coisa. Mas vou tentar desenrolar na quebrada aqui, né? Falei que não ia fazer o chefe, mas decidi fazer, né? Então, meus irmãos, pode ser que tenha ficado uma coisinha ou outra aqui pra trás, né? Mas o que tá aqui no meu coração que eu queria compartilhar é isso, né? Eu falei que até o versículo 9, né? Ah, tá. Que vós, porém, peraí, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mano. Basicamente eu já expliquei a respeito disso, né? Que. Peraí, eu deveria ter usado o braseiro, né? Mas, enfim. Eu fazendo as minhas macacadas. Pronto. Deixa eu tirar daqui. Se bem que não é muito inteligente o que eu tô fazendo aqui não, porque eu tô... Mano, já que eu tô disposto a enfrentar o cara, deixa eu voltar pra fogueira. Aí a gente continua aqui da pregação, né?
Mas é isso que eu quero passar aqui pra vocês, é nessa questão, né? Porque, tipo, muitos gostam de falar, não, que Deus é tirano, que não sei o que lá, que você tem que agradar ele pra ele te salvar, que não sei o que, sendo que, mano, não é questão de agradar, é questão de relacionamento, é a mesma coisa. Digamos que a gente é amigo aqui, certo? A gente tem uma amizade aqui da hora. Cara, então aí que vem a questão. A gente tem uma conexão, entende? Então, tendo uma conexão, velho, é. Não é questão que você vai. Não, é questão sim, pô. Tendo uma questão, você vai ser prioridade, velho. Entende? Tendo uma conexão com Deus. Nós temos ali. Não tô falando a respeito de carro, de casa, de. Não é isso, tá ligado? Mas em relação à presença, mano, aquilo que o homem natural não entende, né? Como tá escrito aqui, né? Aqueles que se inclinam pra carne, né? É. Opa! Né? O homem que tá na carne se inclina para as coisas da carne, da mesma forma o cara que tá no espírito vai se inclinar para as coisas do espírito, né? Então, mano, o cara assim que tá na carne, não tô falando que Deus não escuta, não é isso. Não tô falando de bem material também. Caraca, mano, os caras vão me stunar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Virou bagunça. Olha só. Vocês estão ligados que foi totalmente. Olha, velho. Ô, os caras não param não, né? Dá uma raiva disso, velho. Ai, queima também. Fiz mó corre pra chegar lá com um número decente de êxitos, né? Mas não adiantou nada, que deu tudo errado. Caraca, mano. É, cabe estamina também. Cheguei. Tá indo pra onde? Mano, não vai dar certo isso aqui, velho. Vou tentar mais uma vez chegar aqui com pelo menos 5 êxitos, aí a gente volta, tá? Mas basicamente é isso. É conexão, pô. A galera gosta de falar que Deus é tirano, papapá, que não sei o que tem que ser um servozinho, que não sei o que lá. Mano, nada a ver, velho. É um relacionamento, tá ligado? É uma amizade, não falta de uma palavra melhor, é uma amizade, velho. Aí, novamente, o que eu tô querendo dizer aqui é em questão de ser prioridade. Qual que é a da fita? Digamos um cara, né, que vive um evangelho sujo. O cara fala que é crente, que não sei o que lá, mas faz tudo errado. Quando o cara pedir um milagre, você acha que Deus vai fazer? É por isso que na Bíblia tá escrito, né, que naquele grande dia, muitos vão chegar a falar que fizeram milagres, que fizeram não sei o que serviram a Deus. E Cristo vai falar, ó, afasta de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque não teve não teve uma relação, tá ligado? Não teve intimidade. Mas a contraponto tem a gente aqui que é fraco, que não tem nada, que é pobre, que é quebrado. Porém, nós estamos buscando, velho. E esse é o que importa. Então aí que vem a questão. Mano, se a gente fizer certinho, como tá escrito aqui, a gente não viver de qualquer forma, a gente viver pelo Espírito, embora a gente seja fraco e falha, porque o versículo 2, né? O versículo 2 e 3 tá falando a respeito disso, que Cristo se entregou na cruz, por quê? Porque a gente não é capaz de fazer isso, velho. Porém, Cristo foi, entende? Nós somos incapazes, mas Cristo é completo. É por isso que nós temos a possibilidade da salvação. É por isso que nós temos a possibilidade de ser templo do Espírito Santo. É por isso que nós temos a possibilidade de poder viver em espírito e não na carne, tá ligado? Se inclinar mais pro lado da carne do que por conta do espírito. É meio que se fosse uma balança, tá ligado? Então, meus irmãos, aí que vem a questão. Digamos que você tá orando, tá jejuando, tá buscando, tá pregando e aparece alguém. Um exemplo, alguém com câncer, tá ligado? Ou você é crente, pá, ora por mim. Você vai lá e ora, pede uma cura. Mano, é lindo quando acontece, velho. É claro, vai dar vontade de Deus. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Porém, independente, através de nossas vidas, aquela alma é salva, tá ligado? E, velho, quando o milagre acontece, eu já vi, imagino que você deve ter visto algo desse tipo também. Mano, quando o milagre acontece é coisa de louco, velho. É só Deus pra explicar mesmo, é só Cristo. A gente que faz a parada, faz não, a gente que é usado, né?
pra fazer a parada, a gente não acredita. Imagina, mano, alguém que tá vivendo ali o negócio. Entende, meus irmãos? Então, vou tentar aqui enfrentar o sábio de cristal uma vez e já venho, tá? Então, meus irmãos, voltamos aqui, né? E, mano, uma coisa que eu não tinha reparado, tem um sign aqui, velho. Vou invocar aqui o fantasminha. Que eu nunca tinha reparado isso aqui não, velho. Tô vendo de primeira mão aqui com vocês, tá? Vou trocar meu escudo aqui. Aí aqui, uma dica importante, né? A pílula de inseto azul. Vai dar... Chega aí, parceiro. Vai dar resistência à magia pra gente, né? Então, meus irmãos, basicamente fechando a passagem aqui, né? O versículo 9 aqui, né? Um alerta de apóstolo Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui, eu acho interessante, né? Vamos pegar essa brisa aqui, vamos capotar aqui na passagem, né, mano? Né, porque eu acho interessante, mano. Porque, tipo assim, o apóstolo Paulo tá falando, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, cara, tipo assim, tá falando pra gente que já é crente, tá ligado? Pra gente que já acredita e tal, né? Porque nós sabemos que no nosso meio existe muita hipocrisia, velho, né? Infelizmente, tem muita hipocrisia no nosso meio. E, né, eu acho que, na minha interpretação, é claro, né? Infelizmente eu não tenho teologia, por enquanto, né? Mas na minha visão, o apóstolo Paulo aqui, ele tá meio que, né, dando uma alfinetada. Se é que o Espírito Santo habita em você, o Espírito de Cristo habita em você, tem diferença, tá ligado? Tem renovo de vida. Esse cara aqui é o máximo, mano. Entende, meus irmãos? Então, tipo assim, é o que testifica, né? Se nós estamos em Jesus Cristo ou não. Cadê? Cadê o original? O bagulho faz curva, hein? Isso, fica dando mancada aí pra você ver só uma coisa. Não, 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 não. Pensei que ia dar o agarrão dele com a rapieira, velho. Isso aí, se cura. Tá quase lá. Eu só não entendo esses agarrão dele, velho. Aqui, o original aqui, ó. Mano, pior que ele recebe bem dano. Pensei que minha arma não ia ser o suficiente. Aê! Ô, finalmente, eu pensei que não ia rolar não, tá? Da última vez deu maior trabalho. Aí, Egon de Karim. Valeu, meu mano. Salvou, hein? Tá certo que eu fiz quase tudo sozinho, mas beleza. Aí aqui a gente vai pra Catedral, né? Catedral das Profundezas. E bom, né, meus irmãos? Só finalizar aqui o papo. Acho que eu nem vou. Não vou aguentar ir lá não com esse HP. Eu vou acabar indo de arrasta pra algum bicho aleatório aqui que eu tô sem frasco de essos e os caras daqui é meio embaçado. Então, meus irmãos, vou me despedindo aqui, tá? E pra finalizar, né? Pra finalizar aqui essa ideia de apóstolo Paulo, né? Que ele tá falando aqui a respeito disso, né? Assim, na minha visão, né? Porque como aqui ela tá falando, né? Vós, porém, não estáis na carne, tem vírgula, mas no espírito, vírgula, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Né? Então, mano, é pra gente, tá ligado? É o que evidencia se nós estamos realmente em Cristo ou não. É não estar na carne. Pô, tem certas coisas que a gente vai sentir vontade sim e tudo mais, só que não vou dizer vontade, mano. A carne vai pedir, tá ligado? Porém, mano, a gente não consegue pecar em paz, velho. A real é essa. Quando a gente faz algo de errado, a gente reconhece que tá errado, a gente vai e pede perdão pra Cristo. A gente evita, tá ligado? O erro. Agora, tem certos cristãos que não fazem isso, mano. Os caras vivem ali de qualquer forma mesmo. Se você fala alguma coisa, os caras acham ruim. Tá ligado? Então, meus irmãos, é basicamente isso. Que isso venha servir de lição pra gente não ser esse tipo de cristão, tá ligado?
Que a gente venha literalmente, mano, servir a Cristo. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Colocar de força aqui que a gente vai precisar, né? Então, dito isso, mano, é deixar Deus agir. É deixar Cristo agir no nosso ser, no nosso caráter, deixar fluir, tá ligado? Enfim, meus irmãos, né? Agradeço aqui a oportunidade que Deus me deixou aqui, né? Pregando e tudo mais. Quase que eu não venho pregar hoje porque eu tava, né? Saí tarde do trabalho. Mas, meus irmãos, se vocês gostarem, deixa uma curtida aí, se inscreve no canal, tá? Deus abençoe a vida de todos e também, se ficou alguma coisa em aberto, né? Se eu deixei passar alguma coisa, se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo, tá? Meus irmãos, mais uma vez agradeço, Deus abençoe a vida de todos e mais uma vez obrigado. Cristo é conosco e amanhã, né? Amanhã como posso dizer? Vai fluir, né? Porque é pouca coisa que fala. A gente para no versículo 9, né? E é o que pega aqui, ó, mano, pra terminar o versículo 9, né? Esse é que o Espírito de Deus que habita em vós. Mas se alguém que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, mano, na minha visão aqui, porque as passagens de cima estão falando a respeito dos caras que estão no mundão. Aqui já é um outro contexto, se você parar pra pensar, tá ligado? Já tá falando com quem segue a Cristo, velho. Já tá falando de quem tá ali no envolvimento, tá ligado? E aí que vem a questão, mano. Se é que o Espírito habita em vós, mano, né? Aí tem aqui. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então tá falando a respeito da gente que tá na igreja. Se a gente tá na igreja e não tem o Espírito de Cristo na gente, mano, não serve pra nada. É só fachada, tá ligado? Porém, a gente tem que ser ao contrário. Que a gente, sei lá, mano. Enfim, meus irmãos, que as pessoas olhem pra gente e não vejam valor algum. Porém, que o que vem estar dentro de nós, que venha a ser algo verdadeiro, que é a presença de Cristo. Então, meus irmãos, mais uma vez obrigado. Fiquem todos com Deus. E é isso aí, até amanhã.